professora Simone Santana, sou eu, e hoje nós vamos falar sobre taxonomia. Taxonomia ou sistemática. Mas o que é taxonomia, professora? Olha, esse bonitinho que está aí, ele chama-se Linneu, tá? Mas não é da grande família, não, é outro Linneu. Ele é muito importante relacionado ao nome das espécies. Classificação de seres vivos. Então, gente, por que é importante classificar? Poxa, você vê uma cobra, né? Uma cobra. A cobra é o quê? É um animal? É uma planta? É um vírus? Todo mundo sabe que a cobra é um animal. Mas dentro do animal, ele tem uma nova classificação. É um réptil, um anfíbio? Um peixe? Então, isso a gente aprende a classificar esses animais de acordo com o quê? Como que nós vamos classificar esses animais? Ó, a taxonomia é uma parte da biologia, é uma das áreas. A biologia ela tem várias áreas. Vocês já viram no primeiro ano o que é biologia? Biologia, bio, vida, logia, estudo. Biologia é o estudo da vida, beleza? E dentro da biologia existem várias sub-áreas. A biologia é uma ciência dividida em outras áreas, em várias, diversas áreas. Por exemplo, citologia estuda células, embriologia estuda o embrião, genética estuda a herança, hereditariedade, anatomia estuda as partes do corpo humano, fisiologia estuda como funciona o corpo humano, aqui, zoologia, botânica, ecologia, certo? E o que vocês vão aprender agora, no segundo ano, chama-se taxonomia. Nós vamos passar basicamente quase todo o segundo ano falando de taxonomia. Taxonomia, na verdade, é como classificar esses seres vivos, certo? É separar esses seres vivos em grupos que a gente possa diferenciá-los, tá? De acordo com as características dele. E a taxonomia ela é trabalhada também com a sistemática. Sistemática ela ainda é mais ampla, porque ela vai separar esses organismos de acordo com o quê? Com sua reprodução, com a sua anatomia, né? Com a sua morfologia, formato, com o funcionamento do corpo. Como o próprio corpo, por exemplo, existem seres que é só uma célula, existem seres pluricelulares. Então, a taxonomia ela trabalha nisso, para você aprender a classificar de acordo com as diferenças e semelhanças que existem nos seres, em todos os seres vivos. Ok? Então, só não vai entrar aqui na taxonomia os vírus. Por que os vírus? Porque eles não são considerados seres vivos, porque eles são seres acelulares, não são formados de células. Mas isso é uma outra história. Então, muito bem. Depois vocês leiam o slide com calma aí, tá bom? Eu estou só explicando. Quem começou o estudo da taxonomia, na verdade, foi esse cara aí, ó, Aristóteles. Ah, mas Aristóteles é um filósofo? Sim, mas a filosofia é a base. A filosofia é a base de toda ciência. E o Aristóteles ele foi importantíssimo para a biologia. Ele começou o estudo da anatomia comparada. Ou seja, ele comparava um ser com o outro e tentava classificar. A primeira forma de classificação que ele criou foi pelo sangue. Né? Interessante. Ele viu que tinha seres que tinham sangue vermelho e outros que tinham sangue de outra cor. Né? Ou será que era sem sangue? Será que era com sangue sem sangue? Mas ele separou dessa forma. O sangue, quando tinha vermelho, e sem sangue, se ele achava que tinha algum excremento, mas que não era vermelho. Não que o sangue seja excremento. Beleza? E ele também classificou, por exemplo, aí tem a questão das árvores. Árvores, arbustos e ervas, pelo tamanho da árvore. Isso foi uma forma de classificação. Chegou uma época também que ele classificava, por exemplo, o que se movia e o que não se movia, né? Que era inerte. E assim foi. Até que, mais para frente, essa classificação, o senhor Linneu, ele ajudou a classificar, beleza? Aí, no começo, a gente só tinha o quê? Reino, classe, gênero, depois foi criando várias coisas, até que se teve essa classificação taxonômica aí, que vocês estão vendo, que parece enorme, mas que ainda é maior do que isso. Ó, o que eu tenho aqui? Ó? Todos os seres vivos que existem, eles são separados nesses 7, pelo menos em 7 classes diferentes, né? Em 7 partes diferentes. Então, aqui, ó, eu começo pelo reino. O reino, na verdade, é o que abrange todos os seres vivos. Todos os seres vivos eles vão estar inclusos em algum reino. Lembrando, com exceção do vírus. Todos os outros seres vão estar presentes.
Tá? E a gente vai ver quais são esses reinos. Então, o reino abrange tudo que tem vida. Só que tudo isso vai ser dividido em 5 reinos. E hoje surgiu mais um reino, 6. Tá? Quais são esses 6 reinos? É o reino Monera, que é o da bactéria, foi dividido em 2 agora. O reino Monera agora tem Arqueas e o reino Bactéria. 2. Depois vem o reino Protista, que são os protozoários e as algas. Depois vem o reino Fungi, que são os fungos. Depois o reino Plant, que são as plantas, os vegetais. E depois o reino Animalia, que são os animais. Então, esses são todos os reinos que existem. Beleza? São 6 reinos. E antes do reino, agora também foi inventado uma coisa chamada domínio. Pode ser que cobrem de vocês, mas seja mais novo também. Domínio são 2. Ou ele é procarionte ou ele é eucarionte. Tá? Procarionte é só o reino das bactérias e arqueas. O restante são todos eucariontes. Então, eucariontes vai ser o quê? Os protistas, os fungos, as plantas e os animais. Certo? Bom, abaixo do reino, à medida que esses seres vão ficando cada vez mais parecidos, o que acontece? Aí vai se dividindo, tá? Abaixo do reino vem o filo. O filo é um conjunto de quê? De classes. A classe é um conjunto de quê? De ordem. Ordem é um conjunto de quê? De família, porque eles também são separados de família. Depois, eles são classificados pelo gênero, né? O gênero é o que vai dar uma qualidade, um substantivo. E a espécie é um adjetivo, aquele substantivo ali. A espécie, na verdade, vai ser um adjetivo, ou seja, qual é a qualidade que ele tem, por que ele é daquela forma. Por exemplo, nós somos Homo sapiens. Homo é o gênero, e sapiens, Homo sapiens, quando junto o gênero e o nome da espécie, que é o nome científico, o sapiens, na verdade, é uma qualidade, é um adjetivo. Então, ou seja, somos inteligentes, sapiência, né? Bom, aí, para você lembrar, poxa, como é que eu vou lembrar disso tudo aqui? Essa ordem, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Faz o que o Linneu está te dando aqui, ó. A dica. Reficou, faz, reficou, faz, reficou, faz, reficou, faz, reficou, faz. Reino, filo. O có é a classe e a ordem. O Fá de família, por isso que o Azinho está pequeno, e o Gé de gênero e espécie. Tá? Então, na verdade, ó, todos os animais que você conhece, todos os seres vivos que você conhece, ele é classificado. Às vezes ele tem desde o reino até a espécie, e às vezes não. Os seres vivos mais complexos são os animais. Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês do cão. Né? Canes familiares. Canes familiares é o nome da espécie. A gente vai falar depois só da espécie, que é em nomenclatura, tá bom? A espécie do cão de família, aquele cachorro que é, vamos chamar de doméstico, cão doméstico. Bom, vira-lata? Podemos dizer isso. Então, ó, qual é o reino do cachorro? O cachorro é o quê? Ele é um animal. Então, ele é do reino Animalia. Qual é o filo do cachorro? Né? O filo do cachorro é cordata. Cordata porque ele tem a notocorda, que é o que deu origem ao seu sistema nervoso. Então, todos os animais eles são do reino do filo cordata. Ele tem vértebra? Tem. Então, é um subfilo, tá? Mas e a classificação? Qual é a classe dele? A classe dele é o seguinte. Ele mama? O cachorro mama? Então, ele é um mamífero. Certo? Aí vem para a ordem. Ele é herbívoro, ele é carnívoro, ele é carnívoro. Então, a ordem do cachorro, carnívora. Está seguindo aqui, ó. Beleza? Vão acompanhando aqui, ó. E a família? Cachorro tem família? Cão de rua tem família? Tem. Canídeo. Canídeo, a gente escreve canidae, porque é do latim, mas se lê canídeo. O AE tem um som de E. Canídeo. E o gênero, canis. Tá? Canis é seu gênero. E, normalmente, a espécie ela tem pelo menos 2 nomes. Acima de 2 nomes, você já sabe. Não, então já sei que isso aqui é espécie. E vocês vão ver que existem algumas regrazinhas de como escrever o nome da espécie, que aí vocês vão conseguir identificar o que é espécie, o que é gênero, o que é família. Então, sempre o gênero é o primeiro nome da espécie. E a espécie vem com 2 nomes. O primeiro é o gênero e ele completo é a espécie. Então, o nome do gênero do cão
É canis. Todo cão é canis. Só que aquele cão doméstico é canis familiares. Beleza? Ó, aí aqui tem um exemplo do urso, tá vendo? Ó, se você observar, o que quer mostrar esse... Aqui é o nome científico do urso. Ursos americanos. É um tipo de urso, certo? Não é o urso polar, tá vendo? Nem é o panda. É um outro urso mais comum. Então, ó, o domínio, eucaria, ou seja, eucarionte. Lembra que eu falei do domínio? O reino do urso é o reino animal. Ele tem notocorda? Tem, todos os animais têm, né? Quando desenvolveu notocorda, então ele é cordado. Qual é a classe dele? Ele é mamífero, o urso é mamífero. Ele come carne? Então ele é carnívoro. Aí vem o nome da família, o nome do gênero e o nome científico já tem a ver com o seu nome científico aqui, ó. Ele é um osso, então ele é o cid, igual o outro é canide. Esse aqui é o cid. Se escreve o cidai. O gênero, ursus. Ursus. E o nome, que é o primeiro nome da espécie. Sempre esse primeiro nome da espécie vai ser o nome do gênero. Beleza? Fica a dica. E a espécie, ela vem aqui com no mínimo 2 nomes. Então, o único que aparece com 2 nomes é a espécie. Ursos americanos. Beleza? Vocês não vão precisar decorar. Vocês só vão precisar identificar quando aparecer lá o reino, a espécie, a fila, a classe. Célula com núcleo. E o procarionte não tem núcleo, que são as bactérias e as arqueias. Certo? Então, vamos falar dos 5 reinos. 6, né? E o reino Monera, na verdade, ele agora é dividido em 2. Aqui eu coloquei os 2 exemplos, ó. A bactéria e as arqueias, certo? Então, as bactérias e as arqueias, aqui é uma cianobactéria. Mas as bactérias, na verdade, são seres unicelulares. Todas as bactérias, seja arqueias ou bactérias, são seres unicelulares. São procariontes, eles não têm a carioteca, não têm o núcleo separado, né? E são seres mais simples, né? Unicelulares. Então, se eles são unicelulares, eles têm que só podem ser observados através de um microscópio. Ou seja, não tem como você enxergar um ser do reino Monera sem ser utilizando o microscópio. Bom, e as arqueias? As arqueias, elas não estão aqui, mas as arqueias, na verdade, são superbactérias. Essas arqueias, elas... O que acontece com elas? Elas conseguem sobreviver em altas temperaturas ou em baixíssimas temperaturas, então elas são superbactérias. Elas conseguem sobreviver até em lugares onde tem enxofre, né? Até substâncias ácidas, então elas são superbactérias, por isso que foi criado o reino só para elas. E essas bactérias azuis aqui, aqui está falando algas azuis, elas estavam classificadas como algas, mas como elas têm quase tudo que elas têm, quase todas as suas características parecem mais com o reino Monera, então ela ficou no reino das bactérias, beleza? O outro reino é o reino protista. O reino protista, o que acontece com ele? São os protozoários e as algas. Antigamente, as algas elas estavam no reino das plantas. Só que não existe nenhuma planta unicelular. Então, achou-se melhor classificá-la como protista. Protista e não protozoário. Certo? Então, são seres também unicelulares, tá? Em sua maioria. No caso dos protozoários, sim, são seres unicelulares. Mas no caso das algas, existe seres que são pluricelulares, tá bom? São todos eucariontes, então todos eles possuem um núcleo separando o citoplasma da membrana uma membrana separando o citoplasma do núcleo, ok? E em relação a outras características, a gente vai ver cada um de forma separada. O reino fúngico são os fungos. Os fungos também, se você observar, por exemplo, o cogumelo parece com uma planta. Mas o que acontece com os fungos? Por que eles saíram do reino plant? Antigamente eles eram do reino plant. Por que eles foram separados? Aí é onde fica a classificação, a sistemática, né? Por conta das características. Eles são seres pluricelulares, mas também tem seres unicelulares. Tudo bem. Eles são heterótrofos, ou seja, por isso que eles saem das plantas, porque além de serem uni e pluricelulares, e só tem plantas pluris, tem uma característica dos fungos que fez com que eles saíssem do reino plant. Todas as plantas são pluricelulares, mas todas as plantas também fabricam seu próprio alimento, enquanto que os fungos não. Os fungos, eles absorvem o alimento, então eles precisam de um outro ser para sobreviver, né? Por isso que eles saíram.
Já vem o reino das plantas, aí sim, são todos pluricelulares, não existe planta unicelular, são todos autotróficos, os únicos que são autotróficos são as plantas e algumas bactérias. O que quer dizer isso, professora? Significa que eles realizam fotossíntese, então eles fabricam o seu próprio alimento, ok? E os animais eles não fabricam o seu próprio alimento. Eles precisam de um outro ser para se alimentar, então eles são heterotróficos. Só são autotróficos aqueles que fabricam o seu alimento. Então, os animais, eles são seres multicelular, também não existe animal unicelular, beleza? E eles são aclorofilados, ou seja, eles não possuem clorofila, então eles não fabricam o seu alimento, por isso eles são heterotróficos, ok? Bom, e para finalizar a aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o nome das espécies. Nós vimos os reinos, como classificar, reficou, faz reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Vimos um pouquinho sobre cada reino. Agora, para encerrar, vamos falar um pouquinho sobre o nome científico. Esse cara aí chama-se Calvin Linné. Linné, para nós, Linneu. Beleza? O Linneu, ele que começou o estudo para dar nome às espécies. Poxa, por que ele resolveu dar nome às espécies? Porque era muita coisa, como diferenciar. Então, pelo menos um nome teve que ter. E esse nome tinha que ter algum sentido de existir. Não é igual o nosso nome, a mãe escolhe. Não, mas nós temos um nome para a nossa espécie, que é um nome em comum entre todos nós, seres humanos. Homo sapiens. E o Linneu, além dele escolher uma forma de dar nome, de classificar esses seres vivos, essas espécies, ele também colocou algumas regras para isso, certo? Bom, o que acontece? Essa regra chama-se sistema binomial. Você não vai ver nenhuma espécie só com um nome. Então, o nome científico, o nome da espécie, ele tem dois nomes. Binomial, dois nomes. Aqui o exemplo, Homo sapiens, certo? Homo, o gênero, e o sapiens é um adjetivo que vai dar qualidade àquele substantivo, que é o homo. Então, um homem esperto, um homem sapiente, um homem inteligente. Lembrando que, segundo a evolução, já passaram-se vários tipos de homo. Teve Homo erectus, né? Então, Homo habilis. Então, para cada época que o homem existiu, ele teve um adjetivo diferenciado. O que a gente vive agora é Homo sapiens sapiens. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Que somos nós, os humanos. Então, o sistema binomial, são dois nomes. Como que ele colocou? Por que o nome é Homo sapiens? Tinha que se escolher uma língua que fosse conhecida em todo o mundo. Qual a língua conhecida em todo o mundo, mas que ninguém fala? Né? O latim. Por que de preferência que as pessoas até hoje ainda se ficam no latim, já que ninguém usa? Por que se usa o latim? Justamente porque é uma linguagem morta. Se ela é morta, ela ficou ali. Ninguém vai ficar mudando o nome das espécies. Então, desde sempre, o nome da espécie é em latim. Então, não vai ficar modificando, a não ser que surja uma nova espécie. Beleza? Então, o Linneu partiu disso aí. Primeiro, o nome científico é o nome dado àquele organismo. Vem dois nomes, que é binomial. Aí tem um exemplo de alguns animais, ó. Tá vendo? Aqui já vem de baixo para cima, ó, a ordem. Aí vem aqui a família. Aqui no meio vem o gênero. E pode olhar que todos eles têm o mesmo gênero em cima do nome da espécie e o adjetivo embaixo. Então, o gênero ele se repete no nome científico. Então, dois nomes. O nome do gênero e mais o nome que dá qualidade que diferencia aquele ser. Essa é uma das primeiras regras. Uma outra regra que o Linneu colocou também é em relação a como escrever esse nome, certo? Em latim. O primeiro nome, ó, Homo, ou então aqui o nome dessa espécie de ser vivo. Sempre, o primeiro nome, ele vem com a letra maiúscula. Homo, letra maiúscula. O segundo nome da espécie vem com letra minúscula. Se você escrever o nome científico errado, automaticamente você pode errar a questão também. Porque é uma regra. É igual a uma equação. Se você coloca a fórmula errada, o professor vai considerar que você errou a questão. Aqui também. Em química também. Se você... A nomenclatura, ela tem a ver com estar certo ou com estar errado. Okay? Então, ó, Homo sapiens é o nome científico do homem. Canis familiares. Pode observar que ele escreve primeiro o nome do gênero maiúsculo
e o nome da espécie, segundo nome, que é o adjetivo, ele escreve com letra minúscula. A não ser quando esse nome científico ele é dado em homenagem a alguém ou a alguma cidade. Então, ele pode-se colocar esse, por exemplo, Trypanosoma cruzi, é o nome de um protozoário, que causa a doença mal de Chagas, né? Que o coração incha. Isso foi quem descobriu a doença, foi Oswaldo Cruz. Então, eles colocaram o nome do protozoário em homenagem a quem descobriu a doença, que foi o Oswaldo Cruz. Então, ele colocou Trypanosoma, que é o nome do gênero, né, da doença, e o cruzi em homenagem a quem descobriu. Nesse caso, o cruzi pode ser escrito com letra maiúscula. Ok? E existem algumas outras regras. Essas são as mais importantes. Qual a outra regra também que existe? É a forma de você escrever o nome. Se você está escrevendo um texto, você não tem como você modificar a letra. É sua letra. Porque se você estiver digitando, sempre o nome da espécie, ela vai vir deitadinha, que a gente chama de itálico. Vocês viram lá no computador, quando tem as letras lá que você vai escolher, é o itálico. Então, para escrever o nome científico, você vai escrever em itálico, é uma forma. Pode olhar nos livros que o nome científico ele vem sempre dentro de parênteses de uma forma diferente da letra que está sendo escrita. Poxa, mas e se eu estiver escrevendo? Como é que eu vou escrever o nome científico se eu não sei escrever itálico? Aí você vai escrever com uma letra diferente, ou seja, letra diferente não, uma cor diferente de caneta. Eu estou escrevendo de azul, aí eu coloco o nome do científico, o nome científico daquela espécie de vermelho, certo? Ou então, o que eu posso fazer também? Posso sublinhar o nome científico. Ou posso escurecer, fazer de negrito, escurecer mais a caneta. Então, são formas de você escrever o nome científico. Ok? Aqui temos alguns exemplos. Ó. Esse aqui são exemplos que acontecem menos, mas que pode acontecer. Né? Eu não vou falar em subespécie nem em subgênero, porque não vai ser cobrado de vocês. Mas também, ó, é quando ele tem, por exemplo, 3 nomes. Então, eu já sei que é uma subespécie. Né? Ou 2 nomes no gênero, então é um subgênero. Isso pode acontecer. Ou ainda, tem um exemplo aqui, quando veio uma data, foi a data que foi, aqui o nome do autor e a data que foi descoberta, certo? Mas observe aqui, ó, que o nome científico ele vem sempre o gênero e mais o nome da espéciezinha, que é o adjetivo que vai dar qualidade àquela espécie, ok? Bom, e essa é a aula de hoje. Vou cobrar de vocês aí isso, ó, taxonomia. Vou voltando aqui, ó, taxonomia, que é a classificação dos seres vivos, taxonomia ou sistemática, que é como classificar, por que foi classificado daquela forma, quais as características que ele tem, que eu pude separar e agrupar aqueles seres vivos, e esses seres vivos vão ser classificados em categorias taxonômicas, que são essas aí, ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Reficofage, 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 reficofage. Beleza? E lembrando que as espécies têm regras de nomenclatura, saber escrever direitinho o nome da espécie. Qual é a sua espécie? Homo sapiens. Homo, letra maiúscula, é o gênero, é um substantivo. E sapiens, vou escrever com letra minúscula, é um adjetivo que vai dar qualidade ao homo. A qualidade ao substantivo, homo sapiens. Beleza? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. E essa é a aula de hoje. Agora vocês vão fazer as atividades referentes a essa aula. Beleza? Eu vou parar aqui de gravar. Bom estudo para vocês.